Sabia que você pode estar lendo a Bíblia com a intenção certa, mas do jeito errado? Exatamente. Eu vou trazer para você nesse vídeo algumas dicas para poder aprimorar a sua leitura bíblica e você ter um melhor rendimento na leitura de 2026. Pai do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui. Então, nesse vídeo, a gente vai estar passando para você algumas dicas para você aprimorar a sua leitura diária das Escrituras Sagradas em 2026, ou quem sabe no final de 2025, né? Então, vamos compreender algumas coisas antes para poder a gente caminhar para as dicas que vão ser colocadas aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender, é possível você ter boa intenção, a intenção certa de ler a Bíblia, mas no final das contas, você não compreender nada do que leu. Isso é muito normal, principalmente no começo de leitura, no começo de jornada de leitura bíblica. E isso também tem se tornado um pouco comum mesmo para os veteranos das Escrituras Sagradas, né? Para os veteranos que já estão lendo a Bíblia há um tempo. E como que isso acontece, né? Eu mesmo já me peguei algumas vezes lendo as Escrituras e estudando, cavando, e no final passar um tempo e eu falar, pô, caramba, eu li isso aqui em algum lugar, mas eu não lembro. E isso acabar me fazendo o quê? Me ter um rendimento um pouco perdido, não é? Eu consegui absorver aquilo que eu li, mas no final das contas eu perdi 80% do que eu li. E isso é muito ruim. Logicamente que a gente não vai conseguir ter 100% do que leu na nossa cabeça. Mas como que a gente pode aprimorar a nossa retenção de conteúdo quando a gente for ler as Escrituras Sagradas, não é? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: qual o propósito que a gente está colocando quando a gente vai ler a Bíblia? É possível você ler a Bíblia sem propósito, por incrível que pareça. Você vai pensar, não, mas como que eu vou ler sem propósito? Meu propósito é ler a Bíblia. Mas existem pessoas que conseguem ler sem propósito. Por quê? Porque elas querem ter um contato com a Bíblia, mas elas não têm um direcionamento do que elas querem procurar na Bíblia. Elas não têm uma direção do que elas querem aprender da Bíblia. Se elas querem ser alimentadas, se elas querem estudar a Bíblia, se elas querem aprender alguma coisa da Bíblia, se elas querem uma palavra devocional, tudo isso coopera para você compreender qual a melhor forma de você estar colocando o propósito para uma melhor retenção das Escrituras Sagradas. Então existe essa possibilidade. A gente pega diversos casos que as pessoas chegam na igreja e a gente pega as pessoas falando assim, pastor, eu li a Bíblia e não entendi nada. Já li uma vez, já tentei ler duas e não entendo nada. Aí o pastor sempre dá aquela dica, né? Então vai lá ler Provérbios, que é mais fácil, depois você lê os Evangelhos, aí depois você dá uma lida em Salmos, que são textos mais fáceis, não é? Mas mesmo assim a pessoa vai dar uma lida e depois a pessoa perde a empolgação e ela acaba caindo naquela rotina de dizer assim, eu tento ler a Bíblia, mas não consigo. A primeira coisa que ela tem que identificar é que ela ainda não estabeleceu um propósito da leitura bíblica. E eu vou trazer aqui alguns propósitos que você, a partir de então, vai começar a pensar nesses propósitos e vai aplicá-los para uma leitura mais produtiva das Escrituras Sagradas. Propósito número 1 é o propósito de uma leitura bíblica devocional. Uma leitura bíblica devocional é aquela leitura onde você vai estar pegando a Bíblia e você vai estar fazendo uma leitura para o alimento da sua alma, o alimento do seu dia. Você quer que o Espírito Santo comunique para você alguma mensagem que vai te trazer alguma ação prática no dia a dia. Ainda que não seja uma ação prática para aquele dia específico, mas vai ser útil para dias futuros. Então, se você já tiver esse propósito em mente,
você já vai ter uma leitura com uma direção específica. Então, por exemplo, você vai poder abrir em qualquer lugar da Bíblia, não é? Vou abrir aleatório, vou tocar a Bíblia fechada, vou abrir aqui aleatoriamente. Eu abri aqui perto no Novo Testamento, né? Ó, abri aqui em Efésios, né? Efésios capítulo 6. Então a gente tem aqui uma leitura do verso 5 ao 9. Vai estar assim na minha versão. Quanto a vós outros escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Vou ler só esse verso aqui para a gente não tomar muito tempo. Aí essa foi minha leitura devocional. Agora, essa devoção, ela está sendo, essa leitura devocional está procurando ter uma aplicação prática para o dia a dia. Ora, quanto a vós outros escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então a gente já pode aplicar o quê? Bom, se eu estou num ambiente de trabalho, ou se eu tenho uma liderança, por mais que eu discorde, por mais que eu ache que tem algumas coisas ali que poderiam melhorar, eu devo obedecer e ter respeito e temor com sinceridade, com o coração, como se eu estivesse fazendo para Cristo, né? Da mesma forma que eu tenho respeito, sinceridade, temor a Deus, eu tenho que ter para com a minha liderança, não é? E isso aqui no devocional já vai trabalhar diversas questões no dia a dia, como paciência, esperar o tempo de Deus, se aquele lugar ali está machucando você, aquilo ali vai comunicar a você que você tem que ter paciência, Deus está querendo te ensinar alguma coisa, ou então vai falar sobre você saber discordar sem afrontar uma liderança, enfim, olha só, são muitas coisas que podem comunicar numa leitura devocional. Então a leitura devocional, ela tem esse propósito, você vai parar para ler um texto, pode ser alguns versículos, pode ser um capítulo inteiro, pode ser 3 capítulos, e aquilo ali vai comunicar ações práticas para a sua vida. Se você ler a Bíblia dessa forma, você já vai ter um primeiro propósito estabelecido. Leitura bíblica, de modo que a palavra de Deus vai falar com a minha alma, com o meu coração, e eu vou aplicar as Escrituras nas quais eu aprendi aquilo que o Espírito Santo me ensinou e vou aplicar no meu dia a dia. Segunda dica, né? A segunda dica é leitura bíblica com o propósito de estudá-la. É totalmente diferente de uma leitura devocional. É aí que é o ponto. As pessoas, às vezes, até os veteranos de leitura bíblica, se perdem, às vezes, naquilo que estão lendo, porque eles ainda não têm definido um propósito para poder estabelecendo um propósito para a leitura, não é? Eles não definiram um propósito para ler. Eles querem misturar as coisas. Às vezes querem, principalmente quem tem ministério de pregação, ele se pega sempre lendo a Bíblia, procurando uma mensagem e uma aplicação de mensagem. Isso atrapalha muito a leitura bíblica, por incrível que pareça. Eu já me peguei inúmeras vezes com esse problema, não é? Então, a gente pegar as Escrituras Sagradas para ler com o propósito de estudá-la é totalmente diferente de um propósito de devocional. Por quê? Porque a gente não vai estar buscando aplicações práticas, ainda que a gente encontre vez por outra. Mas o propósito é diferente. A gente quer estudar um determinado livro, um determinado tema, uma determinada história. Exemplo, a gente pode querer estudar a história de Elias. Então, você estudar a história de Elias, você não vai estar tendo um plano devocional em cima dele. Você vai querer saber de onde ele veio de Tisbe, onde era Tisbe, como que esse nome vai aparecer na Bíblia, qual foi o trajeto de Elias, aonde ele passou, onde era o Monte Carmelo, o que representa, onde é o Monte Carmelo hoje, né? Os profetas de Baal, quantos eram, quem era Acabe, o que estava acontecendo no cenário ali, o reino de Israel estava dividido, estava junto, como é que estava. Tudo isso faz parte de um estudo bíblico. Então, você também pode selecionar, estudar um livro da Bíblia, não é? Por exemplo, eu já dei aulas dos evangelhos,
já dei aula no Pentateuco, já dei aula em Josué, né, o primeiro livro histórico no nosso cânon sagrado. Então já dei aula em Apocalipse. Então você vai estudar, você vai ter uma leitura bíblica com um propósito que é complementar ao devocional, mas é um propósito que é diferente na prática da leitura. Então, se você for ler sobre os evangelhos, você vai querer saber, por exemplo, em que ano que o evangelho foi escrito, qual foi o primeiro, quem foram esses escritores, todos eram apóstolos, não eram? Os que não eram apóstolos eram o que das escrituras, como que isso foi validado diante do apostolado, né? Quais foram as datas que os evangelhos foram escritos, como que funcionou para os evangelhos terem sido transmitidos, eles foram escritos na íntegra conforme Jesus estava pregando, ou eles foram escritos anos depois? E se foram escritos anos depois, qual a tradição que levou o evangelho para frente? Foi a tradição oral? Como é que funcionava a tradição oral? Era uma prática comum em Israel? Não era? Quais eram as técnicas que eram utilizadas? Quais as fontes que foram utilizadas para compor os evangelhos? Olha só, é muita coisa. Então você vai lendo as escrituras com o propósito de estudá-la, você vai ler totalmente diferente de um devocional. E dentro do propósito de estudo bíblico, você tem diversos estudos específicos a serem feitos, que cada um tem um tipo de dedicação diferente. Você estudar sobre Jonas, ou seja, estudar sobre personagens bíblicos, é uma coisa. Você estudar sobre uma carta, um livro da Bíblia, já é outra coisa. Você querer estudar sobre a estruturação de como aquilo foi formado, é outra coisa. Você querer estudar a história que está acontecendo e fazer concordâncias bíblicas, não é? Por exemplo, Mateus tem diversas concordâncias bíblicas com o Antigo Testamento, né? A gente já vê, já é de início, né, no capítulo 2, no verso 1 e 2 ali de Mateus, já tem umas concordâncias com Miqueias, capítulo 5, verso 2, por exemplo. Então você quer fazer essas concordâncias bíblicas, estudar, saber quando Paulo falou alguma coisa, como está escrito, aonde que isso estava escrito. Então são estudos diferentes. Você compreendendo isso e você estabelecendo esse propósito de estudar a Bíblia, você, quando for ler as escrituras com essa ótica, você vai ter também outro rendimento. E quando você voltar a ler as escrituras, ou você ouvir alguém pregando, você já vai saber, isso aqui eu sei porque não foi no meu devocional que eu aprendi. Eu aprendi no meu método de estudo bíblico. Então vamos para a terceira dica, né, de como a gente aprimorar as escrituras sagradas por meio dos propósitos estabelecidos. A terceira dica já vai para quem exerce ministério, não é? Que é ler a Bíblia para fazer sermão, para fazer sermões. É totalmente diferente de um método devocional e de um método de estudo. Mas peraí, eu não estou estudando a Bíblia para fazer um sermão? Você está estudando a Bíblia para fazer um sermão. Porém, se você colocar no teu sermão um estudo bíblico, você não vai conseguir pregar, né? Porque não vai, a estrutura do teu esboço não vai ser para uma prédica, será para uma aplicação de estudo. Então você pode ter coisas como eu já passei, né? Você ter uma longa introdução, porque faz parte do estudo bíblico, e você chegar na parte da aplicação, você ter que correr contra o tempo para você entregar a conclusão, pelo menos dentro de um tempo aí de 1 hora, não é? Eu considero um bom sermão 1 hora de exposição, um começo, meio, fim. 40 minutos é o indicado por maioria dos crentes, né? A maioria dos cristãos estabelecem 40 minutos como o tempo ideal, mas eu acho que 1 hora é um tempo ideal, sendo que você não precisa enxugar aquela 1 hora, porque dentro de 1 hora você consegue pregar. Se você acabar antes de 1 hora, você consegue fazer um apelo, você consegue fazer um convite, né, para a pessoa se entregar para Jesus, consegue fazer uma oração, uma ministração final.
e a palavra fica bem exposta, não é? Então 1 hora é, na minha opinião, um bom tempo. Agora, você pode, mesmo tendo 1 hora de pregação, cair na tentação de colocar muito estudo na palavra e no final você não conseguir concluir o sermão da maneira com que você imaginou que seria a conclusão, não é? Então você tem que estudar a Bíblia para o sermão, já com a ótica de que aquele estudo é para um sermão e não para um estudo. Então eu recomendo também para quem tem ministério estudar muito a Bíblia antes de fazer um sermão, né? Porque aí você já otimiza o tempo, porque você vai pegar partes daqueles estudos e já vai trazer aplicações no sermão que vai ser maravilhoso. Então, ler a Bíblia para um sermão é diferente de ler a Bíblia para um estudo bíblico e para um devocional. Então você vai ler a Bíblia para um sermão, você vai ter que compreender o que você quer comunicar para a igreja, né? A recomendação é você compreender o que o Espírito Santo de Deus quer comunicar naquele momento. Você vai buscar a inspiração de Deus por meio da oração, você vai estudar a palavra antes de fazer um sermão e a partir dali, na sua leitura, você vai ter uma inclinação do que você quer trazer para a igreja. Com isso, você vai pegar o texto com um propósito, uma mensagem pré-estabelecida e vai fazer todo o arranjo na leitura bíblica para que esse sermão tenha uma boa construção de início, meio e fim, não é? Que é a introdução, corpo e conclusão. E você vai perceber que dessa forma a sua leitura é diferente, porque você não vai estar lendo a Bíblia para querer adquirir conhecimento e você não vai estar lendo a Bíblia para querer fazer com que aquele devocional fale contigo. Você vai estar lendo a Bíblia com o propósito de prestar um trabalho para a igreja, de prestar um serviço para o reino de Deus. Você agora está lendo a Bíblia para trabalhar, para pregar, não é? Para ministrar. Então, esse trabalho é diferente. Ainda que tenha pessoas que falam assim, eu estava estudando o sermão e essa palavra falou muito comigo. Acontece, logicamente. Porém, a leitura bíblica, ela é diferente dos demais propósitos. Então, estabeleça. Eu vou estudar a Bíblia para poder fazer um sermão, maravilha. Então, esse sermão, ele não vai estar, essa leitura não vai ter o propósito de falar comigo na minha atividade diária propriamente, ainda que eu venha aprender bastante coisa pela inspiração do Espírito Santo. Mas eu estou trazendo estou estudando para poder entregar uma mensagem de Deus por meio das Escrituras para a igreja do Senhor. Amém? E depois eu vou ter minha leitura de estudo, porque tem pessoas que muitos pregadores acabam caindo na ideia de que eles estão estudando a Bíblia porque estão fazendo muitos sermões. E na verdade não é assim. Se você não parar para refinar, para poder, vamos botar assim, se você não parar para fazer a manutenção dos seus estudos bíblicos, chega um momento que você não tem mais o que pregar, porque você já perdeu o conteúdo, você já enxugou aquilo que você tinha e você precisa da manutenção, que é a leitura do estudo bíblico. E também pode cair na tentação de estar levando mensagem, pregando para lá e para cá, e no final você não tem mais uma prática daquilo que você prega, né? Por quê? Porque você não está tendo mais devocional com Deus, você não está orando mais, você não está lendo mais a Bíblia para aprender aquilo que Deus quer te ensinar, quer trazer para você, e você pode cair nessas tentações, não é? Pregar algo que você não vai viver mais e está confundindo que está estudando e na verdade não está estudando. Então esses propósitos são extremamente importantes. Vamos para a quarta e última dica de leitura bíblica para aperfeiçoar no seu devocional, na sua vida de estudo, na sua pregação e na sua jornada de leitura de 2026. A quarta e última dica é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Um planner de leitura. Você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse.
é outro método de leitura totalmente diferente desses que eu disse. Então, o que esse propósito traz? Não é? Esse propósito é extraordinário. Não é? Você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é muito importante, mas você tem que ter esse propósito bem estabelecido. Por quê? Porque esse propósito ele tem o primeiro objetivo de uma leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. É você aprender a manejar a Bíblia. Não é? Você ter essa experiência de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você primeiro vai ter uma relação de compromisso com Deus, que você está interessado em conhecer mais da Bíblia. Você vai ter uma dedicação de comprometimento, né? De falar, não, eu me comprometo a estar colocando a palavra de Deus como hábito no meu dia. E outra coisa que adiciona muito também na leitura de Gênesis e Apocalipse é que você vai tornar habitual as suas leituras, os seus devocionais, os seus estudos. E se você trabalha com pregações, né? Quando eu falo trabalho, gente, é operar na obra de Deus, né? Então, se você opera na obra de Deus com pregações, vai te trazer um hábito vai te trazer mais inspirações para poder fazer os seus sermões, não é? Eu já tive diversas inspirações em leituras de Gênesis e Apocalipse, de estar lendo, fazendo a leitura, não é? E no meio daquela leitura eu notar que tem uma coisa interessante com um sermão, deixar anotadinho do lado, terminar a leitura e depois voltar para aquela anotação. Então isso é extraordinário. Então a leitura de Gênesis e Apocalipse é para isso, né? Você vai conseguir compreender melhor as divisões da Bíblia, você vai conseguir compreender melhor os livros, aonde encontrar os livros, né? Eu aprendi a encontrar os livros da Bíblia e a saber toda a estrutura do livro, da Bíblia, com concordâncias bíblicas depois que eu fiz a leitura de Gênesis e Apocalipse. Que eu fiz a leitura de Gênesis e Apocalipse nessa Bíblia aqui, ó. Vou pegar aqui rapidinho. Essa Bíblia aqui, ó. Alfalite, já tá, ó, capenga, né? Foi a Bíblia de conversão que eu tive. Essa era a Bíblia do meu pai, da minha mãe, e eu peguei na época. E é uma Bíblia extraordinária, cara. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha arrebentado tanto essa Bíblia, mas eu carregava ela para tudo quanto é lugar. Eu carregava ela para monte, para trabalho, carregava ela para casa de amigo, de serviço, tudo quanto é lugar eu carregava essa Bíblia. Era a vontade de estar com a Bíblia o tempo todo. E essa Bíblia, ela tem o seguinte, ó. Eu li essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse e ela tem isso aqui, ó. Que é a concordância bíblica no rodapé. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Aqui, ó. Tá no rodapé aqui, ó. Tem diversas concordâncias bíblicas, né? Eu até ensinei a minha esposa na época a manejar essas concordâncias. Como por exemplo, né? Você tem aqui, ó, o capítulo 2 de Joel, verso de número 36. Ele tem concordância bíblica com 1 Coríntios 12, 13 e com Colossenses 3, 11. Então, essas duas cartas de Paulo comunicam também a mesma mensagem que o verso 36 de Joel, de capítulo 2 de Joel. Então, isso aqui me ajudou muito a manejar a Bíblia, porque eu tinha que ir lá e cá, eu tinha que ir lá e voltar. Então, enquanto as pessoas tinham uma dificuldade enorme de achar Sofonias, eu achava rapidamente, né? Sofonias está depois de Abacuque. Abacuque, Sofonias, já está ali. Então a gente já consegue manejar melhor as escrituras, não é? A pessoa tinha dificuldade para achar Oséias. Oséias é o primeiro dos profetas menores. Então você já acha ali Oséias rapidamente. Parou Daniel, pum, Oséias. Já achamos. Aí depois você já vai ali Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então você já vai achando as escrituras com muita mais facilidade, né? Então a leitura de Gênesis e Apocalipse auxilia muito nisso, né? Você vai saber identificar muito mais rápido profetas menores, profetas maiores, os históricos,
Os evangelhos ali nem se fala, vai conseguir rapidamente, o Novo Testamento como um todo. E isso é para isso que serve a leitura de Gênesis e Apocalipse. Você lidar melhor com a estrutura das escrituras e também para você conhecer panoramicamente as histórias, não é? Você já vai conhecer ali as grandes histórias com mais facilidade. Abraão, Isaac, Jacó, José, você vai conhecendo bem com mais facilidade. Depois você vai ouvir falar de Jefité, você fala, pô, onde está Jefité? Eu já ouvi falar. Mas como é que você ouviu falar de Jefité? Estudou sobre ele? Não estudei sobre ele não. É porque eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Aí eu passei por ele, mas eu não tô lembrado, mas eu sei da história. Aí para você lembrar, para você compreender melhor aonde está, como funciona, aí já entra a leitura de estudo bíblico. Mas a leitura de Gênesis e Apocalipse, ela vai te dar uma noção, ainda que você não ache o lugar exato de onde está, mas você vai ter uma noção. Você vai falar, olha, eu já ouvi falar dessa história, essa história eu tenho partes dela já, e eu tenho certeza, se eu ler novamente, eu vou aprimorar o meu conhecimento sobre essa história. Maravilha? Então essas foram as 4 dicas para estabelecer propósitos para a leitura bíblica, não somente em 2026, mas para toda a sua jornada com Jesus, amém? Então que esse vídeo possa ter edificado você. Te apresentei 2 Bíblias, não é? A King James, aqui atualizada, e a Alphalete. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e dá uma verificada no comentário fixado desse vídeo, porque ali tem o Planner Bíblico, Mulheres Fundamentadas na Palavra 2026. Conecte-se de novo para você que é mulher e quer entrar num grupo extraordinário de leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. A oportunidade é agora. Vai no link do comentário fixado e você vai acessar esse planner e você também vai acessar o Instagram desse projeto para você conhecer mais profundamente. E lá no Instagram, se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato lá no direct que a minha esposa vai estar te respondendo. E você também tem no comentário fixado Jornada pelos Evangelhos, no caminho em 4 livros. Quer compreender melhor a estrutura dos evangelhos nesse ano de 2026? Chegou a sua hora, chegou o seu momento. Acesse o link, baratíssimo, promoção de final de ano, e você pode começar o ano com os evangelhos na tábua do coração e na tábua do conhecimento. Amém? Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, final de ano abençoado em nome de Jesus.